Olá pessoal, aqui é o professor Daniel, professor de língua portuguesa e produção de texto. Então vamos aí para mais uma aula dessa semana. Hoje a gente continua fazendo uma reflexão sobre o modernismo brasileiro, né? E a gente traz um outro autor da geração modernista, intitulada de terceira geração modernista. Então quem foi Guimarães Rosa? Guimarães Rosa foi um intelectual, um estudioso da época, né? Tanto que ocupou o cargo de diplomata, embaixador, e justamente pelo fato dele ter nascido em Minas Gerais, ali no sertão, né, no meio do cerrado ali de Minas Gerais, de certa forma, tudo isso influenciou bastante da sua obra, já que ele traz o sertanejo ali como um dos principais protagonistas ali dos seus textos. Ele trabalhou como médico em Taguara, Minas Gerais, depois ele ingressou no Itamaraty, onde desenvolveu aí durante um tempo o trabalho como diplomata e embaixador. É interessante fazer a seguinte observação: o Guimarães Rosa ele foi aceito na Academia Brasileira de Letras, e é interessante que após 3 dias de posse na Academia Brasileira de Letras, ele veio a falecer. É uma curiosidade aí que eu achei interessante pontuar. Vamos trabalhar aí uma questão da aula 4 do nosso roteiro semanal, que diz o seguinte. Eu vou ler rapidamente o texto, até para facilitar a resposta ali, a gente comentar ali as alternativas. E desse modo ele se doeu no enxergão muitos meses, porque os ossos tomavam tempo para se juntar e a fratura exposta criara bicheira. Mas os pretos cuidavam muito dele, não arrefecendo na dedicação. Se eu pudesse ao menos ter absolvição dos meus pecados, então eles trouxeram uma noite muito à escondida o padre que o confessou e conversou com ele muito tempo dando-lhe conselhos que o faziam chorar. Mas será que Deus vai ter pena de mim com tanta ruindade que fiz e tendo nas costas tanto pecado mortal? Tem, meu filho, Deus mede a espora pela rédea e não tira o estribo do pé de arrependimento nenhum. E por aí afora foi, como um sermão comprido que acabou depondo o doente num desvencido torpor. Bom, nós temos aí um fragmento aí da obra de Guimarães Rosa, e esse fragmento representa a seguinte possibilidade entre os caminhos da literatura contemporânea. Ah, qual que é a representação da possibilidade entre os caminhos da literatura contemporânea? Letra A ficção regionalista em que se reelabora o gênero e se valoriza um universo cultural localizado. Letra B, narrativa de cunho jornalístico em que a linguagem comunicativa retoma e reinterpreta fatos da história recente. Ou a letra C, ficção de natureza politizante, em que se dramatizam as condições de classes entre os protagonistas, quer dizer, os personagens principais. Levando em consideração que o texto de Guimarães Rosa trata da cultura, da história do sertanejo, ali do sertão nordestino, e se trata de uma obra de cunho regionalista, até porque é uma das características da terceira geração modernista, então chegamos à conclusão que a alternativa A é a correta. A alternativa A, pois se trata de uma ficção regionalista em que ele relabora o gênero, já que Guimarães Rosa foi um grande reestruturador do conto, né, do romance brasileiro, na medida em que ele recria uma linguagem bastante característica ali do sertão mineiro. Ele cria vários neologismos, palavras novas, né, com uma nova significância, né, um novo significado, e aí ele relabora então o gênero narrativo de uma forma bem peculiar e bem individual. Tá aí um grande mérito do Guimarães Rosa, porque ele contribuiu dessa forma com o desenvolvimento da literatura brasileira, que é um caminho, né, da literatura contemporânea, que é uma tendência aí que os autores que veio após ele seguiu. Bom, era o que a gente tinha para essa aula. Até a próxima. Espero que todos aí estejam se cuidando. Até.